Ella es licenciada en Administración y Planeamiento por la Universidad de Aveiro. Ella también tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y además ha organizado instancias respecto al turismo temático. ¿Bien? Buenas tardes. Eu peço desculpa, mas vou falar em português, pausadamente, para facilitar, colocamos a apresentação em espanhol, para que seja mais fácil entender o que nós vamos dizer. Dado o pouco tempo que temos, também não irei avançar muito mais sobre aquilo que estará no PowerPoint e depois, durante o debate, poderemos responder a mais perguntas. Estarei eu, a Polónia e o Miguel Claro, nosso astrofotógrafo, para falar um pouco mais da componente mais científica. Eu estou aqui para falar do turismo científico, algo que está em crescimento e que tem tido muita atenção por parte da comunidade do turismo. Nós começámos a trabalhar no território de Alqueva, estou a falar do território de Alqueva, tem parte espanhola e parte portuguesa. Começámos a trabalhar um programa de sustentabilidade já em 2007. Toda a base de trabalho que vão ver do Dark Sky Alqueva nasceu em 2007, com um modelo de gestão integrada, em que o céu, neste recurso que nós temos, que é o céu, é a base principal de desenvolvimento de um conjunto de projetos. O Dark Sky Alqueva, como vão ver, é um território português e espanhol, à volta, em torno do Lago Alqueva e sua zona de influência, não apenas junto à água, mas toda a sua zona de influência, e que é, acima de tudo, para a prática do turismo científico, com especial ênfase no astroturismo. Quais são os antecedentes e porque é que começámos a trabalhar com... assim melhor. Começámos a trabalhar com o Dark Sky Alqueva e com toda esta envolvência do céu. Ao nível do território, existiu um novo elemento, o Lago Alqueva. É algo artificial que foi construído pelo homem e que nasceu neste território. Temos uma baixa densidade populacional e muito concentrada em pequenas zonas urbanas. Temos uma diversidade de paisagem, de património e um clima, acima de tudo, um clima favorável. Noites limpas, céu azul, noites limpas e temperatura amena mesmo no inverno. A nível de destino turístico, temos a falta de um elemento diferenciador. Tínhamos, na altura, a falta de um elemento diferenciador e com força de atratividade internacional. Não trabalhar aquilo que todos já trabalham, mas algo que fosse impactante. Então... A vocação evidente do Lago Alqueva, que era o turismo náutico e o turismo de lagos, implicava enormes custos financeiros e que teriam que competir com destinos já muito implementados e muito fortes. A falta de recursos financeiros, devido à crise na altura, estamos a falar de 2008, começava a aparecer, implicava que outro tipo de turismo que necessitasse de grandes investimentos teria que esperar ou não poderia ser logo desenvolvido.
Assim, seria necessário desenvolver projetos que fossem inovadores, ideias inovadoras, que tivessem em conta o destino, consumidoras de poucos recursos financeiros e, acima de tudo, que tivessem em conta algo que muitas pessoas se esquecem quando estão a trabalhar o turismo. Qual será a tendência de mercado futura? Não aquilo que é consumido hoje, aquilo que vai ser consumido mais tarde. Temos que pensar sempre, nós que pensamos o turismo, temos que o pensar a 10, 15, 20 anos, não estar refém do que existe hoje. Este é o território inicial. Temos que acontecer as luzes. Pode barrar as luzes? Ok, pronto, paciência. Com as fotos é difícil com tanta luz. Este é o território inicial, que é português. E daqui a pouco vou explicar um pouco da outra parte. Para desenvolver o Dark Sky Cave foi necessário sensibilizar, uma sensibilização contínua, que ainda hoje continua, desde 2008 até à data, e há de continuar, dos organismos públicos e das empresas privadas, não só sobre o tema Dark Sky, astroturismo, mas também da sua capacidade de desenvolver e de afirmar o destino em Portugal e a nível internacional. Uma sensibilização contínua do destino e das autoridades regionais, neste caso das povoações, de quem vive no território, das autoridades regionais, nacionais, para o problema da contaminação luminosa, que é o que estamos a sentir agora, que impede de irmos ver as nossas fotografias a seguir. É um bom exemplo de como é que a luz, em demasia, pode prejudicar a observação das estrelas. Tínhamos também que preparar, e tivemos que preparar o destino para a certificação, sem esta sensibilização das entidades regionais, locais e do destino ter sido feita. Estava em processo, em percurso. Tivemos muitos problemas e limitações e constrangimentos para desenvolver o projeto. Não havia tradição em astroturismo. A ideia de um Dark Sky era considerada louca e poucas foram as organizações que se juntaram a nós, mas tivemos a facilidade de ter a EDIA connosco, a ATLA, a CCDR, algumas organizações-chave, a Comissão de Coordenação do Alentejo, que nos ouviram e que nos ajudaram, mas mesmo assim foi muito difícil, dada a diferença entre aquilo que existia como turismo e o que era o Dark Sky, porque estávamos a pensar no futuro, numa tendência futura, e é sempre difícil falar e trabalhar tendências futuras. Estão a ver esta imagem? É uma imagem de poluição luminosa. Bem, o resto de Portugal está extremamente contaminado e, felizmente, esta zona ainda continua um bocadinho preta. Estão a ver aqui Madrid e toda esta luz é emitida para o céu, o que significa que é um gasto de luz. Não ilumina nada, está a iluminar, neste caso, o céu. Rapidamente, o território Dark Sky Cave no presente é um território que foi certificado em 2011, mantém-se certificado como Starlight Tourism Destination, foi o primeiro do mundo a obter esta certificação. O território integrado em 2016 cresceu, temos mais 2 concelhos portugueses e 14 ayuntamentos espanhóis que estão em processo de certificação. É uma rota implementada com alojamento, restauração e animação, em que foi necessário adaptar todos os serviços. Temos uma sede já, finalmente, inaugurada em setembro do mês passado, não do mês passado, há 2 meses, na Comiada, junto a Reguengos de Monsaraz, em que foi apresentado um sistema inovador de iluminação que permite reduzir, além das luminárias terem sido todas alteradas, integralmente alteradas, permite reduzir a iluminação de 100% para 10% na vila, para que seja possível fazer a observação dos telescópios. Foi a primeira vila em todo Portugal a ter um sistema que é controlado por iPhone. Com um smartphone é possível controlar e reduzir a intensidade sempre que necessário. Fizemos na Starlight Party em Mourão, que foi realizada em agosto. A Câmara, o município, apagou durante 2 horas toda a iluminação pública da vila para que pudéssemos, todas as pessoas,
cerca de 800 pessoas que foram ao nosso evento pudessem ver a luz, verem as estrelas. No fundo, a sensibilização começou a dar frutos. Este é o território que agora é parte portuguesa, vai até Mértola, e parte espanhola, 14 ajuntamentos. Rapidamente, o crescimento da procura, 12,8% ao ano, dados de um sistema de indicadores de sustentabilidade. Temos famílias, aficionados da astronomia e casais jovens. Temos uma grande procura, cada vez mais internacional, que esteve um pouco complicada de desenvolver por falta de serviços de observação. E só para deixar aqui uma informação de que tivemos um crescimento de 3.000% na participação das festas que fazemos, especialmente a Dark Sky Party, de 45 pessoas em 2012, pouca gente que participava, para 1.410 em 2016, e que é muito condicionada com o alojamento que existe. Passar a palavra ao Miguel Claro para rapidamente só dar uma imagem do que é que pode ser feito e visto no Dark Sky. Boa. Obrigado. Eu vou tentar falar muito brevemente, já não temos muito tempo. Neste caso, da parte da experiência, do que podemos viver do ponto de vista agora visual e aquilo que podemos usufruir, portanto, no território. Esta primeira imagem, todas elas são captadas no Dark Sky Alqueva, todas na parte portuguesa, para já, e uma das coisas que podemos viver é a parte dos monumentos megalíticos, porque temos uma grande riqueza a nível dos monumentos megalíticos, portanto, antas, cromlechs, como aquilo que estão a ver a seguir, menires, neste caso, este é em Monsaraz, onde podemos ver, portanto, o céu que se ergue acima, neste caso a Via Láctea, e uma imensidão de estrelas que podemos ver no Alqueva. Também temos muitos alojamentos que estão direcionados para os turistas e, portanto, as pessoas podem ficar durante a noite a descansar, a observar as estrelas, a fotografar, por exemplo, como neste caso estamos a ver no Parque do Odar, próximo de Barrancos, portanto, muito próximo da fronteira com a Espanha, onde podemos ver o rastro das estrelas no céu durante várias horas, durante uma exposição à noite. Podemos também observar a Estação Espacial Internacional, portanto, a ISS, como podem ver, é aquele rastro de luz que está a passar ali acima, e que é possível observar numa noite, ou, por exemplo, uma chuva de estrelas, como é possível ver aqui nesta fotografia também, onde podem ver alguns meteoros, portanto, algumas estrelas a caírem ali. Também podemos fazer muita ciência. Nesta fotografia, que eu agora vou passar para a frente para verem a legenda, é possível identificar muitos objetos, como nebulosas, enxames de estrelas, galáxias, e é possível ver ali aquele verde que é o air glow, que é um efeito, portanto, é um fenómeno atmosférico que é possível ver em todo o planeta Terra e é o mais próximo que existe de uma aurora boreal. Também é possível ver, por exemplo, fazer e observar os objetos de céu profundo, neste caso as nebulosas, os enxames de estrelas, galáxias, como aquela em cima. Quando há a passagem de um cometa, como é possível ver ali, também é possível observar. E isto porque, graças a este trabalho de proteção do céu, da contaminação lumínica, é possível ter um céu tão escuro, podemos observar com esta qualidade que é possível ver nestas imagens. E também temos os turistas que podem experienciar à noite a observação da Lua, quando está cheia, com os telescópios, ou, por exemplo, ter a felicidade de fazer uma prova cega de vinhos, em que os sentidos ficam mais apurados durante a noite, quando temos uma prova de vinhos em que a garrafa está toda negra e não é possível ver o que está lá dentro e observar. E basicamente é tudo isto que se pode fazer, várias experiências que se podem ter. No final do ano passado lançámos um livro, o Dark Sky Alqueva, Imagens à Luz das Estrelas, que é um livro que tem mais de 100 fotografias e a história apaixonada do que é o Dark Sky Alqueva e aquilo que se pode viver lá. Para finalizar, temos também o nosso site, portanto, as nossas plataformas online, neste caso o site do Dark Sky Alqueva, a página de Facebook, já conta com quase 40 mil fãs, e podem nos seguir ali se quiserem ver mais e saber mais deste projeto, tá bom? Obrigado a todos. Bien, para concluir ya con la jornada de esta mañana, finalmente vamos a invitar a Vanessa Palacios